Meu nome é Beatriz Stamato e eu estou aqui para falar sobre água e agricultura. O nosso objetivo será o de estabelecer a relação entre agroecologia e a preservação dos ecossistemas, especialmente no que diz respeito à água na agricultura e à água para o consumo humano. A proteção dos rios e dos mananciais e da água como alimento e também como direito. Para começar, vamos estabelecer alguns pontos de partida. Primeiramente, é preciso ficar claro que a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos são temas importantes da política de segurança alimentar e nutricional, pois a política de SAN está intimamente ligada à conservação da biodiversidade e só haverá segurança alimentar se formos responsáveis quanto à produção de alimentos, protegendo a terra e a vida sobre ela. Nesse sentido, água é um recurso fundamental de ser conservado, pois é um recurso básico para a vida, para o ser humano e também para a produção de alimentos. O tema água também é fundamental, pois assim como os alimentos, a água deve estar disponível e acessível para toda a população, de forma permanente e apresentar qualidade química e biológica, além de ser obtida de forma sustentável e solidária. Para se ter uma visão do estado da arte desse recurso, vamos entender alguns dados. O volume total de água na Terra não aumenta nem diminui, é sempre o mesmo. A água ocupa aproximadamente 70% da superfície do nosso planeta, mas 97,5% de água do planeta é salgada. Da parcela de água doce, 68,9% encontram-se nas geleiras, calotas polares e em regiões montanhosas, 29% em águas subterrâneas, 0,9% compõe a umidade do solo, 0,3% constitui a porção superficial de água doce presente nos rios e lagos. A água doce não está distribuída, portanto, uniformemente no globo. Sua distribuição depende essencialmente dos ecossistemas que compõem o território de cada país. Segundo o Programa Hidrológico Internacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, na América do Sul encontra-se 26% do total de água doce disponível no planeta e apenas 6% da população mundial, enquanto o continente asiático possui 36% do total de água e abriga 60% de toda a população mundial. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e da Organização Mundial da Saúde revelam que quase metade da população mundial, 2,6 bilhões de pessoas, não contam com o serviço de saneamento básico e que uma a cada 6 pessoas, cerca de 1,1 bilhão de pessoas, ainda não possui sistema de abastecimento de água adequado. As projeções da ONU indicam também que, se a tendência continuar, até 2050, mais de 45% da população mundial estará vivendo em países que não poderão garantir a cota diária mínima de 50 litros de água por pessoa. Todos sabemos que, para se produzir alimentos, é necessário termos água doce despoluída, ou seja, de qualidade e em quantidade suficiente. Devido ao aumento do consumo em atividades humanas, por um lado, e as alterações climáticas, por outro, muitas regiões têm grandes dificuldades em encontrar água. Para que isso ocorra, uma utilização mais eficiente da água no setor agrícola é fundamental. Portanto, práticas agrícolas que levam em conta também isso são essenciais. Segundo o relatório do IPCC, o Nordeste brasileiro, por exemplo, possui cerca de 27 milhões de pessoas vivendo em zonas semiáridas, em 9 estados, e vem sofrendo cada vez mais com os longos períodos de estiagem decorrentes das mudanças climáticas, tornando a região ainda mais árida. Mesmo países que dispõem de recursos hídricos abundantes, como o Brasil, não estão livres da ameaça de uma crise. A disponibilidade varia muito de uma região para outra. Além disso, nossas reservas de água potável estão diminuindo. Entre as principais causas da diminuição de água potável está o crescente aumento de consumo e o desperdício e poluição das águas superficiais e subterrâneas, por esgotos domésticos, resíduos tóxicos provenientes da indústria e da agricultura. É importante assinalar que grande parte da responsabilidade sobre o uso da água é do setor agrícola.
A agricultura influencia quer a quantidade, quer a qualidade da água disponível para outros fins. A poluição causada por pesticidas e fertilizantes utilizados na agricultura continua a ser uma das principais causas da má qualidade da água. O consumo de água para irrigação no Brasil é de 72% de toda a água doce disponível. Somando a isso, ainda temos 11% para a pecuária, 9% para o consumo urbano e 7% para a indústria. As indústrias, o estilo de vida e as necessidades pessoais de toda a nossa população em crescimento demandam da natureza a utilização de água não poluída. As alterações climáticas trazem ainda um elemento adicional de incerteza no que diz respeito à disponibilidade dos recursos hídricos. Tendo em conta as perspectivas de mudança nos padrões de precipitação, é de se esperar impactos ambientais imprevisíveis e, por consequência, da disponibilidade de água em algumas regiões. Mediante a adoção de práticas agrícolas ecológicas e adaptadas, é possível obter ganhos de eficiência significativos na utilização dos recursos hídricos na agricultura. Muitos deles possuem uma relação direta com a agroecologia. Vamos apresentar agora algumas dessas alternativas. Atualmente já se consegue ganhos de eficiência na utilização da água por meio do uso de práticas alternativas e acessíveis, quer através da eficiência no transporte, na eficiência da utilização e na adoção de técnicas agroecológicas e de bioconstrução, como o caso dos telhados que funcionam como captadores de água de chuva. A alteração das práticas agrícolas pode também melhorar a qualidade da água disponível, pois a redução ou a eliminação dos agrotóxicos na agricultura, a contaminação das águas superficiais e profundas pode ser bem menor. Outro fator que pode auxiliar é a utilização de águas residuais na agricultura, possibilitando a disponibilização de mais recursos de água doce para outras necessidades. Se a qualidade da água recuperada for gerida de forma adequada, as águas residuais tratadas poderão fornecer uma alternativa eficaz. É preciso também aperfeiçoar as políticas públicas voltadas para essa questão. Governos municipal, estadual e federal podem trabalhar juntos, criando incentivos para que os setores produtivos e toda a população adote medidas para melhorar esse quadro. No caso da agricultura, adotar os métodos da agroecologia permite uma economia fundamental e é para isso que é necessário capacitar os agricultores com relação a esses novos métodos, popularizar e fomentar o uso de novas técnicas. A utilização mais eficiente dos recursos hídricos na agricultura é apenas um dos passos que temos que dar para reduzir o nosso impacto no ambiente. Sem esse passo, não conseguiremos criar uma economia eficiente na utilização dos recursos, nem construir um futuro sustentável. Então vamos conhecer agora algumas estratégias que vêm sendo utilizadas para a redução do uso da água, armazenagem e minimização da contaminação da água na agricultura. Como sabemos, a agroecologia pressupõe uma produção que respeita os ciclos naturais e a ecologia dos sistemas. Em termos técnicos, a agroecologia se baseia em sistemas agrícolas diversificados e consorciados com o uso de espécies adaptadas, solos vivos e cobertos, o que consequentemente aumenta a eficiência no uso da água. Além disso, a agroecologia tem como princípio a relocalização do consumo, diminuindo a pegada ecológica relativa à emissão de gases de efeito estufa e sua decorrente influência sobre o clima. O uso racional da água é, portanto, um elemento fundamental nos cultivos agroecológicos. Exemplos muito interessantes têm sido desenvolvidos em zonas semiáridas, como é o caso do sertão brasileiro. Vamos conhecer alguns deles. O gotejamento em horários adequados para a diminuição da perda de água por evaporação, o uso de canteiros econômicos que prevêem o uso de materiais impermeáveis embaixo dos canteiros para a retenção da água utilizada, a estocagem de água em cisternas de placas com capacidade de armazenamento de até 16 mil litros para o consumo humano e de cisterna calçadão que estoca até 52 mil litros para a agricultura em pequena escala. O uso dos dessalinizadores solares em local onde a disponibilidade de água doce é pequena
e as barragens subterrâneas, estratégias importantes que ajudam na utilização da água para o consumo e para a produção. Nestas situações extremas de carência de água em zonas semiáridas, em processo de desertificação, estas estratégias são fundamentais. Por isso, são técnicas de convivência e podem fazer a diferença para a segurança alimentar e nutricional no que diz respeito ao acesso à água em quantidade e qualidade e na produção de alimento. Diversas são as tecnologias sociais que podem ajudar no uso racional do recurso água e no esgotamento sanitário. Uma delas são as fossas biodigestoras, os sistemas de evapotranspiração e a filtragem das águas por meio do uso de piscinas e sistemas de plantas e outras espécies que respondem à demanda de uma população onde o acesso ao sistema público de esgoto e abastecimento é deficiente. Outros elementos trazidos pela agroecologia são importantes de serem ressaltados. Dentre eles, o incentivo à recuperação das nascentes de água e margens dos rios nas áreas de preservação permanente. O uso das árvores, entremeando cultivos ou de forma consorciada, já que elas desempenham um papel fundamental na disponibilização de água na superfície, a diminuição da temperatura e consequente evaporação, e na penetração da água até as camadas inferiores do solo. E claro, a não utilização dos agrotóxicos e do uso de tratores. O primeiro porque cultivos orgânicos não contaminam os recursos hídricos com resíduos de agrotóxicos e de fertilização nitrogenada. E o outro porque os tratores compactam o solo, dificultando a entrada de água e o reabastecimento dos aquíferos e lençóis freáticos. Outro aspecto da agroecologia é a chamada agroecologia política, que, por sua vez, pressupõe a construção de políticas públicas que visem a proteção de reservas estratégicas de água doce, como é o caso do aquífero e de outros grandes mananciais de água doce com potencial de abastecimento de grandes agrupamentos populacionais e que estão ameaçados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos e de perfurações clandestinas de poços. Nesse sentido, campanhas, fiscalizações e a incidência política podem criar mecanismos que pressionem a diminuição ou a proibição do uso desses contaminantes, especialmente em áreas de recarga de aquíferos e outros mananciais hídricos. Um bom exemplo disso é o PRONARA, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que levou em conta as evidências de relação direta entre o crescente uso de agrotóxicos na agricultura e dramas socioambientais, marcados especialmente pela degradação da saúde, dos recursos naturais e da qualidade de vida da população, com destaque para as famílias rurais. A agroecologia pressupõe ainda a conservação dos solos nas áreas agrícolas, o plantio direto sem herbicida, pois fazer uso do plantio direto faz com que o solo fique mais protegido e com a umidade protegida. O uso das espécies animais e vegetais resistentes, o que demandam menos água, especialmente em situações de ecossistemas marginais. A agroecologia pressupõe também o uso racional de pastagens que diminuem a pressão do gado sobre os outros recursos naturais, a floresta e também os rios e os lagos. A agroecologia também pressupõe fortalecer a agricultura familiar e seus sistemas locais e diversificados, promovendo o uso mais sustentável dos recursos. Do lado do consumidor, também pressupõe mudanças no perfil de consumo, diminuindo o consumo de carnes e substituindo por cereais, frutas e legumes. Pois, como se sabe, a produção de carne demanda muita água. Finalmente, a agroecologia entende a importância de se ampliar a participação e o controle social sobre o acesso e o uso da água, o que permitiria uma distribuição maior, menos desigualdade no acesso e maior equidade. O que é necessário para reduzir o desperdício e evitar essas contaminações e aproveitar melhor esse recurso? Vamos entender? Bom, para reduzir o desperdício de água é necessário diminuir esse desperdício na produção agrícola e na produção industrial, a partir do controle dos volumes de água utilizados nos processos industriais, da introdução de técnicas de reuso de água e da utilização de equipamentos e métodos de irrigação que sejam poupadores de água.
reduzir o consumo doméstico de água a partir da incorporação do conceito de consumo sustentável de água no nosso dia a dia. Portanto, é necessário que cada um de nós promova mudanças de hábitos que são bastante arraigados e bastante conhecidos por todos, envolvendo, por exemplo, o consumo de produtos orgânicos e a diminuição do consumo da carne. Reduzir o desperdício de água tratada nos sistemas de abastecimento também é uma maneira de reduzir. E utilizar tecnologias ecológicas para a captação e também para o esgotamento das águas utilizadas. Para reduzir a poluição decorrente das atividades agrícolas, nós devemos adotar a agroecologia como modelo produtivo e, com isso, reduzir o uso dos agrotóxicos e fertilizantes na agricultura. Implantar também medidas de controle de erosão dos solos e de redução dos processos de assoreamento dos corpos de água, tanto em nível urbano como rural. Também precisamos reduzir a poluição das águas e, para isso, apoiar iniciativas que visam a implantação de sistemas de tratamento de esgotos como forma de reduzir a contaminação da água. Exigir que o município faça o tratamento adequado dos resíduos. Propor, por exemplo, a instalação de sistemas de coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos, aterros sanitários, estação de recebimento de produtos tóxicos agrícolas e domiciliares, tais como resto de tinta, solventes, petróleo, embalagem de agrotóxicos, entre outros. Também precisamos nos organizar, porque os consumidores organizados podem, além de eleger produtos que requerem menos água para serem produzidos, pressionar as empresas que os produzam e, assim, reduzir o impacto ambiental desses produtos. Sendo o acesso à água limpa e segura e ao saneamento básico direitos humanos fundamentais, vamos construir alternativas com base nestas tecnologias sociais e nos princípios da agroecologia, a fim de que este bem esteja disponível para essa e para as futuras gerações. Espero que estas reflexões tenham sido úteis e possamos aprofundar em uma outra oportunidade. Obrigada.